E aí, gente, tudo bem? Tá aqui, então, professor Marcelo. Eu tô gravando esse vídeo para ajudar vocês aí, dar uma complementada no conteúdo, tá? Então, a gente está na nossa 10ª semana, hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, mas eu quis botar esse vídeo no final porque vocês já teram conteúdo, já analisaram, pensaram, papapá, e aí vem esse vídeo para dar uma, tá, implementada, até porque tem evolutivo, e aí vocês podem professor, lembrei de alguma coisa do vídeo, o vídeo me esclareceu um negócio, quero mudar a devolutiva, pode mudar, tá? Mas era justamente que vocês primeiro mandassem as ideias de vocês e depois vocês confiram aí se está tranquilo ou não através do que eu estou gravando aqui agora, tá? Lembrando que nesse momento não tem exatamente errado e certo, tá? A gente está aprendendo, então podem mandar as respostas de vocês, e aí o professor analisa, enfim, daí depois a gente vê o que vocês mandaram e corrige o que for necessário. E vamos lá, tá. Então, assim, aula do 8º ano, então, em ensino religioso, e a gente vai fazer uma aula baseada, assim, naquelas duas últimas lições, nessa aula 10 e na aula 9, mas também dá para pegar umas coisas das aulas anteriores, tá? Então, o que que a gente trabalhou? Dois conceitos muito importantes, tá? Que se referem a tipos de conhecimento. Um conceito chamado senso comum e um conceito chamado senso crítico, tá? Se vocês nunca ouviram falar em senso comum, senso crítico, vocês não estão lendo material, porque isso já apareceu já em algumas aulas, tá bom? Então, fica ligado aí. O que que são senso comum e senso crítico, tá? Tipo de conhecimento, certo? Bem, existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento é aquilo que vocês sabem, que vocês adquirem de algum lugar, um conhecimento que vocês captam de alguma fonte, enfim. Por exemplo, na internet, vocês pesquisam um assunto, vocês estão adquirindo um conhecimento sobre alguma coisa, tá? Se alguém fala algo para vocês, vocês conhecem aquilo. Se vocês leem, né, um livro, ou pesquisam em algum lugar, ou buscam na escola, vocês também podem ter conhecimentos que vocês descobrem sozinhos, né? Por exemplo, uma criança quando está, sei lá, ah, experimentando as coisas do mundo, por exemplo, um bebê que pela primeira vez experimenta o azedo, tá? Por exemplo, a criança que experimenta limão pela primeira vez. Tem vários vídeos assim engraçados de crianças experimentando limão pela primeira vez, tá bom? Ela faz aquela assim, é bem legal assim, tá? Para ela não deve ser muito agradável, mas com o tempo ela acaba gostando e parece que as crianças querem provar mais o limão. Mas o que que isso quer dizer? O que tem a ver crianças experimentando limão, professor? A criança também está adquirindo conhecimento, ela está entendendo o que que é aquele gosto. Então tem conhecimentos que a gente adquire porque a gente vivenciou aquilo, tem conhecimentos que a gente adquire porque alguém nos informou daquilo, tá? E essa fonte de informação pode vir, como eu falei, da família, coisas que os teus pais te dizem, teus avós te dizem, pode vir dos amigos, coisas que os amigos te informam, pode ser coisas que tu ouviu alguém falar, pode ser alguma coisa que tu pesquisou, que tu leu, pode ser uma coisa que está num livro, uma coisa que está num site, pode ser uma coisa que está na escola. Esse vídeo é uma fonte de conhecimento, vocês estão aprendendo alguma coisa, tá? Então tem várias formas de conhecimento, mas tem duas que eu quero destacar, que é uma que é o senso comum, como eu já falei, e o senso crítico. Qual a diferença disso, pessoal? O senso comum, eu vou ler um trechinho um trechinho do que eu coloquei na aula, tá? Uh, o senso comum, não, depois eu vou ler, cara, esquece. Ok. O senso comum é um tipo de conhecimento que é baseado naquilo que vocês experimentam no cotidiano, no dia a dia, tá? Seja porque tu vivenciou alguma coisa ou porque alguém te informou de alguma coisa, tá? Esse alguém assim também que está no teu círculo familiar, ou então no mesmo grupo que tu vive, tá? Por exemplo, tá? Algumas coisas que tu sabe porque tu vivenciou, é o exemplo do limão, que tu provou e descobriu que é azedo, ou então ah, uma informação que teus pais te deram, tá? Eu uso um exemplo assim que é muito comum assim, que é o exemplo da manga com leite, tá? É um exemplo clássico assim, tipo, as pessoas mais velhas diziam assim: se tu comer manga e tomar leite, tu morre. Morre? Não, não morre, tá? Fica tranquilo. Mas por que que veio essa ideia? Porque um dia, lá no passado, na época dos escravos, tá? O professor de história me ajuda, ah, os senhores escravos tinham que alimentar os escravos, e aí eles não queriam, obviamente, gastar com os escravos, né? Porque, tipo, quanto menos eles gastavam com escravo, para eles era melhor. E aí, então, eles alimentavam geralmente com frutas, assim, que manga, tipo, Brasil, né? Manga. Qualquer lugar tem uma mangueira que caia manga, né? O que fazer? Manga de graça, ó, comam manga. E aí os escravos também quer leite. Daí os caras não queriam dar leite, porque leite era um pouco mais complicado, porque criar vaca era mais caro, enfim, né? Não era só uma fruta cair do pé. E aí então
eles diziam, não, a gente não vai dar leite porque daí inventavam que manga com leite faz mal. Faz mal, daí os caras diziam, ah, faz mal. Tipo, mentira, tudo bem. Daí os caras comiam só manga e diziam pros outros, ó, não mistura com leite faz mal. Mas a coisa é tão louca que com o tempo todo mundo começou a acreditar nisso. Escravos, senhor, pessoas livres, enfim. Ou seja, a coisa foi ganhando uma proporção e aí aquela coisa se tornou comum, um conhecimento comum, que ninguém testava, até porque quem é que ia ser louco de testar, né? Tipo, ah, isso aqui se tu misturar, tu comer, tu morre. Daí a pessoa, ah, vou testar, né? Não, as pessoas não testavam, tinham medo. Né? Então, era um conhecimento que passou de geração para geração. E aí passou, até que um dia lá, uns anos atrás, não vou dizer quantos, a mãe do Marcelo disse, Marcelo, não come manga e não mistura com leite, porque senão, né, faz mal. E o Marcelinho, né, não fez. Depois, tá, mas o professor acabou de contar a história aí, né, de que era da época dos escravos, então, sim, depois de um tempo, eu aprendi isso. Daí, lendo, né, pesquisando, eu descobri a história, daí eu descobri que não faz mal coisa nenhuma, tá? Ou seja, repare que são dois tipos de conhecimento diferentes. O conhecimento que eu adquiri com a minha família, que um contou para o outro, quase um telefone sem fio, e o conhecimento que eu pesquisei, que eu analisei, tá? E que alguém certamente pesquisou, analisou, né, enfim, foi para os livros, registros e conseguiu descobrir a origem da história que manga com leite faz mal. Então, é isso que é senso comum e senso crítico. O senso comum é esse conhecimento aí que vem da família, que vem da experiência cotidiana, enfim. O senso crítico é esse conhecimento que é pensado, analisado, testado, tá? Então, por exemplo, tá? Porque eu falando assim parece que sempre o senso comum está errado, o senso crítico está certo. Não é assim também, tá? Eles são tipos, e aí vem o trecho que eu ia dizer da aula. O senso comum e o senso crítico são dois tipos diferentes de conhecimento, mas isso não significa que um é melhor que o outro, ou que o senso comum está errado e o senso crítico está certo. Os dois são importantes. Até porque a maioria das coisas que vocês sabem é senso comum, tá? Mas eu aprendi muita coisa na escola. Sim, mas as coisas que tu aprendeu na escola são relativamente poucas perto das coisas que tu aprendeu com a vida, tá? Isso não quer dizer que a escola é menos importante e nem quer dizer que a vivência cotidiana é mais importante. São coisas diferentes, tá? Então, vou dar um exemplo de algo assim que o senso comum e o senso crítico estão certos. Por exemplo, a minha avó também dizia que, minha avó, minha mãe, que todo gato que tem três cores, amarelo, preto e branco, é fêmea. Aí tu pensa, é igual a história do manga com leite. É igual porque realmente eles disseram isso porque é um conhecimento que passou de geração para geração. Mas é diferente porque nesse caso está certo. Nesse caso está certo. Como é que a tua avó sabia disso? Ela estudava, ela era cientista? Não. Porque as pessoas que vieram antes dela sempre viam gatos com três cores e era sempre fêmea. Daí um dia um cara disse, meu, é sempre fêmea. E aí isso falou para as pessoas, meu, tem três cores, né? Amarelo, branco, preto é fêmea. E a minha avó ouviu isso, passou para minha mãe passou para mim. Tá, mas qual é a explicação? Tem explicação? Tem. Genética, é um ramo da ciência, professor de ciência aí me ajuda. Ah, a combinação, aí não vou saber explicar, porque eu não sou professor de ciência, tá? Mas realmente, o gato com três cores sempre vai ser fêmea. Tem uma exceção lá, que é um gato macho estéril, mas é outra história, tá? Mas minha avó e minha mãe estavam certas. Então isso não é senso comum, isso é senso crítico? Não, ainda é senso comum. Mas elas estavam certas? Sim, elas estavam certas. Mas o conhecimento que elas tiveram disso não foi conhecimento que elas testaram, analisaram, pesquisaram. Foi com a experiência de vida, foi com o que elas ouviram falar, foi com o que elas observaram. Agora, quando um cientista vai para um laboratório, faz pesquisas e descobre o porquê que isso acontece, aí é senso crítico. Então, a conclusão é a mesma, gato com três cores são fêmeas. Mas se tu faz isso porque ouviu falar, tipo, legal, senso comum. Se tu diz isso porque tu pesquisou e entendeu por que isso acontece, senso crítico, tá? Então, são duas formas diferentes de conhecimento, certo? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, vocês me mandem uma mensagem, certo? E atenção para as devolutivas, não deixem de fazer essas atividades, tá bom? Tchau, bom fim de semana e bom sexto todos.